Bom, ontem eu falei um pouquinho sobre a minha experiência no McDonald's e hoje, com a ajuda do meu caderninho de novo aqui, eu vou contar para vocês o que eu fiz após o McDonald's. Então, no McDonald's eu fiquei lá de 95 até 2000. Foram 5 anos que eu fiquei lá no McDonald's, onde eu já descrevi que eu aprendi muita coisa e eu chamo, né, da Universidade do Hambúrguer. E dando a continuidade aqui na minha trajetória, depois do McDonald's eu fui trabalhar numa consultoria de recrutamento e seleção. E essa consultoria de recrutamento e seleção, ela era especializada em headhunter. Então era os caça-talentos, né? Era quando uma consultoria, ela é contratada por uma empresa para caçar um talento para determinada vaga, e normalmente essa vaga é uma vaga de executivo, no mínimo uma gerência sênior. E eu comecei nessa empresa fazendo a parte de pesquisa e mapeamento de mercado. Então, o que consistia nesse trabalho? Eu precisava, dentro do perfil da vaga e dentro do que o recrutador, do que o presidente, normalmente era o presidente ou um diretor, dentro do perfil que ele escolhia e que ele descrevia, eu ia então no mercado, identificava empresas e profissionais que tinham o perfil não só de experiência profissional, mas também de cultura que o gestor lá, que o recrutador, ele descreveu. Então eu fazia esse trabalho. E esse trabalho de mapeamento ele começava levantando um cenário de quais empresas teriam esses profissionais, né? Então, vou dar um exemplo aqui que aconteceu conosco. Uma empresa de telecomunicações era nosso cliente. E essa empresa de telecomunicações, ela era uma empresa muito moderna, ela era uma empresa que era muito focada em inovação. Então, nós mapeávamos no mercado não só empresas de telecomunicações, mas as empresas que mais trabalhavam com inovação dentro da tua cultura. Então, tinha algumas empresas no Brasil, né, que tem ainda algumas empresas no Brasil que têm o foco, né, em inovação. Nós, então, mapeávamos essas empresas e depois nós pesquisávamos quais eram os profissionais que atuavam naquela área de necessidade dentro dessas empresas. E para eu descobrir o nome, o cargo dessa pessoa, eu ligava para essas empresas e eu me fazia uma editora de revistas. Então eu ligava e falava, olha, eu preciso mandar uma revista sobre a área de vendas, por exemplo, para o diretor de vendas, para o diretor comercial. Como que é o nome da pessoa, por favor? Qual que é o telefone dele? Qual que é o e-mail? Né? Então eu dentro dessa primeira ligação, ou de algumas ligações, que às vezes eu tinha que ficar ligando várias vezes para a mesma empresa, para descobrir o nome dessa pessoa, né, e o contato dela, então eu ficava fazendo várias perguntas. Aí muitas vezes eu perguntava, mas esse gestor, ele está há quantos anos na empresa? Quantos funcionários ele tem abaixo? Algumas pessoas passavam as informações, muitas não, e na época não tinha LinkedIn. Então a busca esse caça-talento efetivamente era no telefone, era na unha que a gente brincava. E todas essas informações eu colocava numa ferramenta que nós criamos lá chamada lista de caça. Então essa lista de caça eu tinha que apresentar no mínimo 10 potenciais profissionais para o headhunter. E o headhunter então ele depois fazia a seleção, entrava em contato com essas pessoas e convidava algumas delas para entrevista presencial. Depois de um ano, eu fui promovido então para headhunter. E aí o desafio ele aumenta exponencialmente, porque ali você começa a, primeiro, entrevistar por telefone. Essa entrevista inicial por telefone ela é uma entrevista que a gente chamava lá de entrevista fria. Por quê? Muitas vezes não, né? Todas as vezes no telefone você não estava vendo, você não estava tendo a expressão corporal da outra pessoa. Então você não sabia se ela realmente estava interessada, se ela não estava, se ela estava inventando algumas
algumas informações, se não. Então muitas vezes a gente tinha que fazer essa entrevista fria por telefone para ver se aquele profissional ele estava apto a ser convidado para uma entrevista presencial. Na entrevista presencial, nós então fazíamos a segunda leitura, né? E obviamente nós chamávamos também o dono lá da empresa de Headhunter, era uma pessoa com muita experiência, e ele depois então lapidava o candidato final para encaminhar para a empresa cliente. Então o nosso trabalho lá, nós tínhamos que mandar 4 profissionais para a empresa cliente, e o recrutador da vaga ele escolhia um profissional. Então era muito desafiador. Eu lembro que uma certa vez eu entrevistei um dos participantes do programa O Aprendiz, do Roberto Justus. E essa entrevista ela me impactou, e eu lembro dela muito, porque o foco principal da conversa com esse candidato era como ele suportou a pressão, sabendo que ele estava sendo verificado, analisado e até mesmo, né, passando por testes que ele mesmo não sabia em rede nacional. E ele, na verdade, ele explicou muito bem na época, dizendo que ele simplesmente esquecia que as câmeras estavam lá. Ele focava 100% no projeto e ele focava 100% nas pessoas que estavam competindo com ele. Nesse caso do aprendiz ele não ganhou, mas ele teve uma boa colocação, ficou em 4º, 5º lugar. E ele agradeceu muito por ter participado do aprendiz, foi uma vitrine para ele, né? Foi uma entrevista muito interessante. E uma coisa importante, depois de ter entrevistado muitos executivos, uma coisa que eu aprendi com eles é que eles têm muita resiliência, constantemente estudando, aprendendo e se aprimorando, e eles têm muito planejamento. Então, não só planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, planejamento de carreira, planejamento de pessoas, de projetos. Os executivos eles têm os processos muito bem definidos e muito bem orquestrados na cabeça deles. Então, eles precisam recorrer à agenda diariamente, eles precisam verificar quais reuniões eles precisam ter, quais estratégias, quais decisões que eles precisam tomar naquele dia, mas eles têm aquilo muito gravado na cabeça deles, esse planejamento, esses processos, era impressionante a forma como eles discorriam todo o dia a dia e toda a estratégia que eles tinham que tomar para a empresa deles. Além disso, outra coisa que me chamava muita atenção era o discernimento e a frieza para a tomada de decisões. Eles tomam decisões difíceis todos os dias. E é importante ressaltar que a maioria deles nós quase não conseguíamos entrevistar na parte da manhã. Porque na parte da manhã era o momento que eles tomavam as decisões mais difíceis. E eles, normalmente, a maioria deles, eles preferiam fazer as entrevistas à tarde, depois do almoço, no final de tarde, porque de manhã era sempre um momento crucial para a carreira e para as tomadas de decisões nas empresas que eles atuavam. E você, já é um líder? Você já está se preparando para ser um líder? Caso sim, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ouvir sua história. Tamo junto e até amanhã.